Pessoal, aqui quem fala é Caio T5. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal by T5. Dessa vez nós vamos substituir o HD IDE do notebook Libretto 50CT por um cartão de 1 GB Compact Flash. Para isso nós vamos precisar, é claro, de um cartão Compact Flash, de um drive de disquete do Libretto. Isso aqui não é obrigatório, tem como fazer sem esse drive de disquete aqui. De disquetes, também não é obrigatório. De um adaptador, esse é obrigatório, de IDE para Compact Flash, 44 pinos. E de um dos três abaixo, ou deste, que é um leitor Compact Flash para USB, onde nós podemos usar em computadores modernos, ou deste, que é um adaptador IDE Compact Flash para PCs comuns, mais antigos aí que tem a entrada IDE, ou um adaptador PCM-SIA Compact Flash. Esse é o que eu menos recomendo, ele não tem drivers para os notebooks mais antigos aí, para os Windows 98. Do XP para cima ele funciona bem, porém ele não permite você formatar direto no utilitário dele, criar um disco bootável direto com ele. E também o utilitário Rufus não funciona com esse aqui, porém com este você já consegue usar Rufus DD, com este você consegue usar direto, criar um disco bootável como se fosse um HD convencional. Então vamos lá fazer o processo. Eu vou pausar o vídeo e volto na sequência no computador fazendo o processo. Vou fazer aqui usando, a minha escolha vai ser usando este leitor, que eu acho mais simples, e vamos fazer o processo. Voltando aqui no computador, pessoal, então eu estou usando aquele leitor de cartão, aquele branco, que é USB, ele é leitor de Compact Flash USB, e a gente consegue, através dele, estar usando um utilitário chamado Rufus. Este aqui, vou deixar o link na descrição, vocês baixam ele. Ele é bem simples, você abre ele, ele tem aqui as opções, você só marca o disco, que no caso é o teu Compact Flash, deixa o sistema de arquivos em FAT, é importante. O label, tanto faz, você pode colocar à vontade a etiqueta que você quer usar. Aqui, a opção mais importante é aqui, ó, Create a Bootable Disk Using FreeDOS. Então você deixa marcada essa opção, deixa FreeDOS, porque no Windows 10 não funciona essa opção aqui de MS-DOS. Ele vai dar um erro aqui se a gente tentar fazer. Então a gente deixa marcado FreeDOS. E aqui no Extended Label você pode desabilitar. Coloca o label que você quiser no disco. No caso eu quero Windows 95, Windows 95. Ok. Pronto, pessoal. Aqui ele já fez a cópia dos arquivos para Compact Flash e deixou o disco bootável. Então agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos passar para ele os arquivos do Windows 95. Aí se você tiver o CD, você copia a pasta Win95 do CD para o teu disco rígido ou direto lá para o Compact Flash. Aqui no caso eu estou passando algumas coisas a mais aqui também, os drivers desse notebook para poder já estar instalando. Eu vou estar usando o Office, então também vou passar também o Office, tá bom? Mas você só precisa dessa pasta Win95 aqui copiada no teu cartão. Então vamos copiar os arquivos aqui para o cartão, Compact Flash. Pessoal, uma vez que terminou a cópia dos arquivos aqui para o Compact Flash, nós já podemos voltar lá vamos digitar o disco aqui e podemos voltar lá para o notebook, ok?
Aí, pessoal, voltando aqui para o notebook, nós vamos precisar de desmontar ele. Nós vamos ter que fazer isso, pessoal, porque aqui, ó, se você verificar, vou remover essa placa, até tome cuidado aí na hora de desmontar, porque esse plástico velho, ele trinca com facilidade, né? Então, você pode perceber que vários pedacinhos aqui caíram após soltar, somente soltar os parafusos, pelo fato desse hardware aqui ele ser muito velho, né? E esse plástico aqui ele já está um pouco ressecado, então ele acaba quebrando com facilidade. Mas se você desmontar aqui, remover esses parafusos e for remover o disco rígido, né? Tem que remover esses parafusos aqui de cima também. Se você remover o disco rígido aqui, né? Você vai ver o seguinte, que a parte lá de dentro, eu não sei se eu consigo mostrar, não vou conseguir. Ó, lá no fundo, a gente está bem longe da onde encaixa ali o pino IDE. Então, este HD, ele é muito mais comprido do que o conjunto todo desse adaptador e desse cartão, né? Ou seja, nós não vamos conseguir colocar ele por ali. E ele não é no canto, não é num lugar fácil. Então nós precisamos desmontá-lo. Aqui para facilitar o processo, pessoal, eu já soltei todos os parafusos, tá? Então é somente, a gente vai ter que tirar a bateria aqui. Vou precisar de ajuda da outra mão aqui. Removi a bateria. E agora a gente pode abrir a carcaça. Tem um pino de carga dele aqui. Pronto. Abrimos a carcaça. Este aqui é o notebook, digamos, pelado, né? A parte que nós temos acesso aqui. Eu gostei do tratamento que fizeram com a bateria da CMOS aqui. Ela fica num plastiquinho, então se vazar, o estrago é menor. Né? Nós vamos montar aqui agora o nosso adaptador IDE Compact Flash. Tomar um pouco de cuidado para colocar ele certinho, porque esses pinos tendem a amassar com facilidade. Fizemos aqui. Agora vamos inserir no slot IDE. Inserimos, pronto. Ele vai ficar desta maneira. Você não precisa de mexer nesse jumper aqui, tá? Não tem necessidade. Da forma que ele vem aqui, você já pode... Ele fala aqui qual que é o primary, qual que é o slave, né? Qual que é o master, qual que é o slave. Você não precisa de mexer nisso aqui, já vem no padrão. E agora a gente vai ligá-lo novamente para ver se a gente consegue iniciar a instalação do Windows, que é o objetivo. Já botou, pessoal, o nosso Compact Flash. Beleza, estamos no prompt. O que nós vamos fazer aqui? Vamos ter que entrar no diretório do Windows.
E aí, pessoal, nós já estamos aqui na instalação do Windows 95, né? Então agora é só fazer como a gente faria normalmente aqui, né? Vamos continuar.
Bom, pessoal, Windows instalado. Essa aqui é a versão C do Windows 95. Ele vem com essa barra aqui, só consome recursos. Active Desktop, que também sem necessidade numa máquina antiga dessa aqui. Agora falta instalar os drivers. Pessoal, infelizmente teve um corte aí devido à memória aqui do meu celular. Mas retomando aqui, continuei com a instalação dos drivers. Deixa eu ver que esse programa aqui não tem necessidade. É o driver do som, mas o som já está funcionando também. Esse aqui também seria o programa da OPL, mas também creio que não tem necessidade por agora. Isso aqui são só alguns utilitários da Toshiba para esse Note. E é isso, pessoal. O Windows NT5 instalado, funcionando. O HD aqui é o Compact Flash. Mostra como genérico aqui, mas é o Compact Flash. E é isso. Tudo certo aqui. Beleza? Espero que ajude e encoraje vocês aí a fazer esse tipo de modificação nesses retro notebooks aqui. E é isso, até a próxima. Obrigado. Para quem curtiu o vídeo, se inscreve no canal aí para estar acompanhando as últimas novidades. Ok? Obrigado e até a próxima.